E antes, o 1º de abril era aquele dia do ano que você tinha que desconfiar de tudo que lia, né? Porque a fonte da sua informação podia estar tentando te enganar. Só que isso hoje são os 364 dias restantes do ano. Essa realidade tem sido especialmente difícil para o jornalismo. Uma denúncia bem fundamentada era capaz de derrubar governos. Hoje, ela simplesmente faz quem gosta do governo se afastar ainda mais da imprensa. Para que serve um jornal num mundo em que ninguém mais liga para a verdade? Dá para também voltar no tempo em que a imprensa era a fonte principal de informação? Ou essa ideia de jornal isento sempre foi uma mentira? Para ajudar nessa discussão, trouxemos aqui o Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo Jornal. Mas você acha que o consumidor de notícia mudou, o jeito de fazer jornalismo mudou, ou a mídia que mudou e fez tudo mudar? Porque tem esse quase clichê que todo mundo fala, né? Hoje em dia não dá mais para você confiar em ninguém, em nada, porque tudo é um site de notícia, qualquer pessoa faz um site de notícia ou faz um lugar onde tem informação, e aí partidária, mentirosa, de qualquer jeito. O que você acha que mudou, assim, essencialmente, entre o papel jornal para a internet? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Acho que tem uma análise mais macro, assim, que é a intermediação, né? A imprensa antes era um intermediador da notícia e a Revolução Digital quebra esse papel de intermediação da notícia e dos fatos. Enfim, como você disse, qualquer pessoa pode estar no lugar e pode relatar o que está acontecendo ou pode dar opiniões. A opinião é um artigo bastante barato, né? Todo mundo tem. Oh, olha, esse programa qualquer imbecil, qualquer idiota pode... E aí você cria uma polifonia cacofônica, um elefante numa sala de cristais, e aí eu não estou falando que isso é necessariamente ruim. Não necessariamente. Não necessariamente ruim. Tem um texto que eu estava lendo outro dia, do Pedro Doria, que é um jornalista. Ele resgata um livro que chama... eu estou tentando lembrar o nome do livro, mas é de um autor americano, de um professor de uma universidade, da Universidade de Nova York, em que ele fala que logo depois que o Gutenberg inventa a imprensa, né, e você pegar o século XVI e que muita coisa começa a ser publicada, as pessoas começam a lidar com muita informação, o mundo vive uma coisa parecida. Um momento de desinformação. Ah, que interessante. Então, assim, e aí é o meu lado otimista da história. A gente está num momento em que está assim, sabe, abriu a porteira, está todo mundo correndo, está todo mundo tentando entender o que está acontecendo. E eu acho, como é uma visão otimista de quem confia no ser humano, eu acho que isso vai se assentar em algum momento. Fala-se muito da história que a gente está no momento da pós-verdade. Né? Se for pensar no conceito da pós-verdade, a pós-verdade é uma expressão que surgiu num texto de um dramaturgo, que acho que sérvio americano, Steve Tasić. Ele escreveu esse texto em 92. E o que ele estava falando? Ele era da antiga Iugoslávia. Ele falou, olha, antes os governos trabalhavam para manipular foto, mudar a verdade, para que os cidadãos fossem enganados, ou para que um povo inteiro fosse enganado, e usando a experiência dos comunistas. Estamos ganhando guerras. Dos comunistas ali da cortina de ferro. E aí, ele pega e fala, ele começa a analisar os anos Nixon ainda, lá atrás, ele pega e fala assim, e aqui no Ocidente, a gente vive num momento em que o fato comprovável, o fato que é verificável, ele é menos influente do que a convicção pessoal. Isso é um ponto. Então, é aquela coisa que aí tem dois caras discutindo, você pega e fala alguma coisa, o cara fala, não, mas isso aqui é minha opinião. O fato da notícia que a pessoa lê não ser de acordo com a vontade do que ela gostaria de ter lido faz com que ele se afaste da imprensa. Também se afasta, e aí você entra num lance legal também, que a gente acaba, enfim, tendo muito contato do pessoal que estuda isso, esse momento da pós-verdade. Por que que tem tanto, por que floresce tanto a mentira, né? Tem um mecanismo mental nosso que chama-se, é um viés cognitivo que chama-se viés de confirmação. Então, a chance de você, por exemplo, você está lá na sua timeline, sei lá, olhando e tal, a chance de você prestar atenção e parar, ou prestar mais atenção e absorver os argumentos de uma opinião que já é mais ou menos parecida com a sua, é maior do que se você começa a ver um cara que discorda de você, ou então vai lá e, enfim, está escrevendo uma opinião totalmente contrária. Vocês têm essa preocupação, portanto, com o contraditório, não só de ser equilibrado, mas também de
colocar aspectos da interpretação da realidade opostos, diferentes e tal? Sim, desde que esteja dentro da realidade. Isso aí eu acho que é um Não, é porque às vezes o debate Não, mas é tão maluco. mas é um princípio que tem que ser levado em consideração mesmo, o que ele está falando. Total, porque assim... Porque se você falar assim, o Holocausto não existiu, não dá para você colocar os dois lados dessa história, porque o Holocausto existiu. Não tem outro lado. Não tem outro lado. Não tem outro lado nessa história, né? E essa história, você vai falar do equilíbrio, que eu acho que essa é uma palavra boa, você fala em equilíbrio. Porque muitos falam em isenção, e isenção não existe, né? Assim, não tem jeito, isenção é uma utopia, e por mais que você queira ser cartesiano e falar, não, eu vou dar o mesmo espaço para esse, o mesmo espaço para aquele, e às vezes, se você fizer isso, você nem está sendo equilibrado, porque às vezes realmente um merece um espaço um pouco maior, o importante é você trazer as pessoas para a conversa. Mas é nisso aí que eu queria agora entrar, que outro dia eu estava conversando com alguém, eu falei que a pessoa estava discutindo comigo, eu falei assim, não, mas eu li na Folha isso, a pessoa saiu na Folha, mas você acredita na Folha? Eu falei, mas você acredita em quê? Ela falou, um taxista amigo meu me disse. Eu falei, bom, então fudeu, acabou. Temos aí um verdadeiro veículo de comunicação. A pessoa falou, não vai acreditar. Globo, Caraca, hein, UOL. moleque? Eu Não, falei, mas desculpa. em quem que a gente vai acreditar? E aí a pessoa, mas tudo isso aí toma partido e tal. Só que uma coisa, assim, quando as pessoas falam da imprensa, a imprensa é parcial. Uma coisa é ser parcial, porque eu acho que é. Outra coisa é a imprensa inventa coisas que não existem. Isso que eu acho perigoso. O que começou a se debater é que agora as coisas é mentirosa. Isso que a imprensa falou e noticiou, saiu uma reportagem investigativa, isso tudo isso é mentira. E aí eu queria cair na coisa da imparcialidade. Ninguém é imparcial. A imprensa não é imparcial e os veículos não são. Não é melhor que o veículo tome um lado? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode... eu acho que assim, os veículos eles têm personalidades. Né? Acho que você consegue entender um pouco a diferença. Para além do viés político, Direita, etc. esquerda. Os veículos têm personalidade. E essa personalidade sobressai, eu acho que todos os jornais, TVs, essas são empresas privadas que têm lá, fazem parte do establishment, jogam dentro disso. Agora, eu acho que é interessante para os jornais que eles tentem ser equilibrados. Mas agora, isso não quer dizer que os jornais não tenham, sim, o seu posicionamento. O Estadão vai uma linha mais à direita, vamos dizer, a Folha ali mais centro-esquerda. Agora, o importante é que isso aconteça, e o jornal pode ter opinião, isso aconteça numa parte chamada editoriais, onde o jornal diz onde ele tem a sua opinião. Isso é importante a gente entender também nesse momento de pós-verdade, de muitas fake news, que confunde, e as pessoas se confundem um pouco sobre o que é um editorial, que é a opinião do jornal, e o que é uma reportagem, que tem que seguir critérios jornalísticos, se errar, tem que corrigir. Queria te fazer uma pergunta, assim. Se você acha que, diante dos acontecimentos políticos recentes, assim, de uma reviravolta na perspectiva política nacional, se você acha que está havendo uma revisão da percepção que muitas pessoas tinham sobre o papel da imprensa no Brasil. Acho que tem dois problemas que se criticavam em relação à imprensa brasileira. Um é a excessiva concentração econômica de jornais com uma personalidade parecida. Isso é um problema. Isso é um problema, né? Porque a gente tem que... Um jornal pode ter uma personalidade até forte, seja declarado ou não, mas o ecossistema tem que ser plural, né? E a outra questão era a acusação de que a imprensa não cumpria essa distinção que você está dizendo. Que muitas vezes, por exemplo, é muito fácil você pega uma manchete, dependendo da foto que você escolhe, dependendo, né, do que você enfatiza num assunto que tem diversos aspectos, você pode manipular a história para um lado ou para o outro. Você acha que a avaliação que se fazia do papel da imprensa, da chamada grande imprensa no Brasil, era demasiadamente exagerada, assim? Eu, por exemplo, nos meus tempos de esquerda mais radical ou inocente, Aqui, ó. eu batia muito na imprensa. Hoje em dia eu abro a Folha de São Paulo, leio aquele editorial, parece Voltaire para mim. Parece assim, que virou iluminismo, entendeu? Acho que você pegou, Bosco, o ponto essencial. Acho que se for pensar da imprensa brasileira, e aqui uma opinião, eu acho que o problema da imprensa brasileira é justamente esse, concentração, né? E
em alguns momentos, se você pegar a imprensa e fazendo uma leitura minha também particular, assim como você tinha a sua, você pegar nos anos dos anos dos governos do PT, do Lula e da Dilma, os jornais eram muito parecidos. Eles tinham muito a mesma... A personalidade deles meio que se aproximou, assim, né? E, de um tempo para cá, principalmente com o governo Bolsonaro, está havendo um descolamento, de novo, das personalidades dos jornais. Eu acho que elas estão ficando diferentes. E aquilo que você falou, quer dizer, a sua percepção também depende do lado que você está e onde está a régua ideológica. Uma grande parte da população que quer ler o que já quer ler o que quer ouvir, né? Pessoas que se agradam com notícias e com a tal bolha, né? As pessoas que querem falar com quem concorda com elas, querem ler notícias que concordam com as suas opiniões. Como falar com essas pessoas sendo refém de ter que vender, seja Do jornal clique ou delas, clique delas, mas ao mesmo tempo tendo que agradar, tendo que navegar nesse tipo novo de consumo. Não é que a pessoa não quer se informar, a pessoa quer concordar com uma informação. Eu acho que tem pessoas que sim querem concordar com uma informação, mas a gente não pode menosprezar as pessoas, a capacidade das pessoas de estarem só um pouco confusas, a vontade das pessoas de quererem mesmo se educar. Tem uma coisa muito legal que se discute muito no jornalismo hoje, que é a educação midiática. Que é você ensinar mesmo, ou então investir em conteúdos que mostram, olha, isso aqui é um editorial, isso aqui é uma reportagem, isso aqui é um anúncio, às vezes. Não, porque você for pensar em termos de desinformação, você tem uma definição, alguns acadêmicos, eles fazem uma definição bem específica do que é fake news, por exemplo. E tratam outras desinformações como outras coisas. Tem gente que lê o Piauí Herald ou lê o Sensacionalista e às vezes acredita. Né? Né? Mas Tem gente que estava falando, é o sujeito que fala, e você acredita em Folha? Eu vou acreditar. Teoricamente, você deveria acreditar em Folha, que a Folha, pelo menos, tem dados a te informar. Sim. Você pode olhar ali o colunista da Folha, não concordar com X ou com Y, mas o dado que está ali, a notícia, a reportagem, você teoricamente deveria considerar. Essa conversa não terminou não, minha gente. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. Curtindo, compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, né? Ele avisa quando um vídeo novo vai estar no ar. Você quer também? Então se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.